Hoje nesse vídeo eu vou contar sobre o massacre de Columbine, que foi um dos pedidos de vocês lá no Instagram, então eu espero muito que vocês gostem, já fiquem comigo até o final desse vídeo para vocês não perderem o que aconteceu nesse massacre. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar sobre o massacre de Columbine, como eu já falei antes, então eu espero muito que vocês gostem. Já deixem um like aqui no comecinho do vídeo e se inscreva no canal para não perder nada. Então vamos começar o caso de hoje. Eric David Harris nasceu no Kansas, nos Estados Unidos, no dia 9 de abril de 1981. O pai dele era piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos, então eles se mudavam muito. A mãe dele era dona de casa e ele tinha um irmão mais velho que se chamava Kevin. Em 1993, eles se mudaram para o Colorado, porque o pai dele havia se aposentado do serviço militar. Eles se mudaram mais ou menos umas 3 vezes, depois que foram para o Colorado. E nesse meio tempo de mudanças, Eric conheceu o Dylan. A família comprou uma casa em 1996 que ficava ao sul da Columbine High School, que era a escola onde Eric e Dylan estudavam. Eric era um menino muito inteligente, só tirava notas altas e não tinha nenhum problema na escola. Nenhuma família é perfeita e a de Eric também não era. Mas tipo assim, gente, é nada demais, sabe? E ele tinha muito rancor, muita raiva de todo mundo no geral. Ele tinha um diário e nesse diário ele falava que queria que todo mundo sofresse muito por tudo que fizeram ele passar. Depois do crime, com a ajuda de especialistas, Eric tinha muitas características de um psicopata. Em algumas partes do diário dele dizia: "Eu odeio vocês por me deixarem de fora de tantas coisas divertidas. E não diga a hora, a culpa é sua, porque não é. Vocês tinham meu telefone e eu pedi, mas não deixa aquele estranho do Eric vir junto." E assim, só por esse trecho já dá pra perceber que ele tinha muito ódio dentro dele e ele sentia muita rejeição pelos amigos. Dylan Benedict Claiborne nasceu no Colorado no dia 11 de setembro de 1981. Seus pais eram pacifistas e eles iam numa igreja com seus filhos. Dylan tinha um irmão mais velho chamado Barlon. Dylan e Eric se conheceram na escola, como eu havia falado, e eles faziam parte de uma equipe de teatro. Eles eram auxiliar de produção e ajeitavam os computadores da escola quando dava algum problema. Eles jogavam muitos jogos pelo computador e começaram a fabricar algumas bombas caseiras. E eles também tinham um site que era onde eles postavam os resultados dessas bombas. Nesse site, Eric também falava do ódio que ele sentia de todo mundo do bairro dele e dos vizinhos. Ele escrevia no diário e algumas coisas ele também publicava nesse site. Dylan também sentia muita raiva dentro dele, mas a personalidade dele e do Eric eram diferentes. Depois do crime, ele também foi analisado e os traços que Eric tinha, Dylan não tinha. Ele era mais uma pessoa extremamente depressiva e os dois tinham muito essa vontade de se vingar dos outros, de matar as pessoas, mas cada um com a sua personalidade. Dylan também tinha um diário e foi por esse diário que eles descobriram que o plano deles de fazer um massacre lá em Columbine demorou 1 ano para ser concretizado. Eles faziam diversos filmes curtos para colocar nesse site que eles tinham e sempre tinham títulos muito pesados e violentos e sempre tinha armas e tiroteios. No diário do Dylan tinha uma mensagem que dizia: "A existência mais miserável da história do tempo." Essa frase resumia a vida de Dylan. No diário de Eric tinha vários desenhos de suásticas e no do Dylan havia corações. E com o estudo nos dois diários foi vista a diferença de personalidade dos dois. Em 1998, a polícia viu eles tentando roubar uns eletrônicos e computadores no banco de uma van, mas eles já tinham tudo esquematizado, já sabiam o que falar para os policiais, Porque se tinha uma coisa que eles eram bons, era em ter lábia. Então os policiais concordaram em tirar esse crime do registro deles se eles fizessem serviços comunitários. Eles foram para um programa de reeducação onde se comportaram muito bem, que foram liberados muito antes de chegar ao fim do programa. Fizeram algumas observações enquanto eles estavam lá e falaram que Eric se daria muito bem na vida e teria muito sucesso. Do Dylan falaram que ele era muito inteligente, mas que o trabalho pesado fazia parte para se chegar no sucesso. Depois do programa, o Eric mandou uma carta para o dono da van pedindo desculpas, só que no diário dele dizia outra coisa. Os Estados Unidos não era para ser uma terra da liberdade, então por que se eu sou livre não posso privar alguém de suas posses se eles a deixam no banco da frente de sua van em plena vista numa sexta-feira à noite? Seleção natural. Ele também fala um palavrão e termina com "eles merecem levar tiros."
No dia 20 de abril de 1999, numa terça-feira, Dylan com 18 anos e Eric com 17 anos, nesse dia eles colocaram uma bomba caseira que eles mesmos fizeram em alguns metros da escola e o lugar escolhido ficava perto do corpo de bombeiros. A ideia deles foi que essa bomba explodisse às 11h14 da manhã. E para que a bomba? Para que toda a atenção da emergência e do corpo de bombeiros ficassem concentrados ali naquela bomba e não para a escola. Porém, a bomba não fez quase nenhum estrago, foi um incêndio super pequeno que foi controlado em poucos minutos pelos corpos de bombeiro, então o plano deles já começou errado aí. Às 11 horas da manhã, Eric e Dylan chegam na Columbine High School, cada um em seu carro. Eric estacionou no estacionamento de alunos júniors e Dylan do lado oeste no estacionamento para alunos sêniors, cada um de um lado da escola. O foco deles era a lanchonete que ficava bem no meio dos dois estacionamentos. Eles entraram com uma mochila e nessas mochilas também havia uma bomba que estava prestes a explodir em alguns minutos. E dentro do carro deles havia também uma bomba para explodir naquele dia mais ou menos ao meio-dia. A ideia deles era a seguinte: explodir a cafeteria e quando já estivesse cheio de gente, familiares e bombeiros, as bombas que estivessem no carro explodissem depois matando todos que estivessem por perto. Com as bombas armadas, por volta das 11 e pouco, mais ou menos, eles entram na escola e vão para a cafeteria. Eles deixam as mochilas em dois lugares da lanchonete. Uma fica bem no meio, onde tinha vários estudantes almoçando, porque era horário de almoço e tinha muita gente lá. E a outra mochila foi posta próxima à cozinha. Eles deixaram as mochilas lá e saíram. Cada um ficou numa entrada e saída da escola, porque o aluno que conseguisse fugir, eles estariam ali preparados para não deixar isso acontecer. Eles estavam armados e preparados para atirar em quem tentasse fugir. Eric, indo em direção ao seu carro, encontrou um amigo dele chamado Brooks Brown, que havia já se desentendido com eles algumas vezes, mas no momento eles estavam de boa e tudo havia ficado para trás. Brooks perguntou por que ele havia chegado tão tarde na escola e que ele havia perdido uma prova muito importante naquele dia. E a resposta de Eric foi bem simples, que isso não importava mais, que gostava muito de Brooks, que era pra ele ir pra casa, sair da escola, e ele ficou sem entender, mas a convicção que Eric falou isso pra ele fez, sei lá, dar um negócio nele e ele resolveu ir embora. Eles estavam esperando do lado de fora e perceberam que muitos alunos começaram a sair da escola. Então, mais uma vez, alguma coisa no plano deles deu errado. As bombas que foram deixadas na lanchonete não explodiram, mas se estivesse explodido, teria matado ou ferido cerca de 480 alunos que estavam presentes na lanchonete. A biblioteca ficava na parte de cima da lanchonete, que teria caído em cima dos alunos caso as bombas estivessem explodido. Era para ter explodido às 11h17 e eles perceberam que deu alguma coisa errada às 11h19, então eles vão para o outro plano. Às 11h19, Rachel Scott, de 17 anos, uma estudante, lanchava com seu amigo Richard Castaldo perto de uma das entradas sentados na grama. Bom, Eric e Dylan já haviam se encontrado porque viu que alguma coisa tinha dado errado. Eles então se aproximaram dos dois amigos e sacaram as armas que estavam escondidas em seus casacos pretos que eles estavam usando naquele dia e atiraram nos dois. Rachel levou 4 tiros e morreu no local. Richard levou 8 tiros por todo o corpo, ele caiu no mesmo instante e ficou paralisado do pescoço para baixo. Ele sobreviveu e contou que primeiro eles atiraram na Rachel e quem puxou primeiro o gatilho foi o Eric. Depois de atirar nas 2 primeiras vítimas, Eric aponta a arma para uma escada onde vinha mais 3 alunos. Eles se depararam com os atiradores, mas os 3 foram baleados. Um deles tentou fugir, mas Eric não deixou, dando mais tiros nele, que acabou falecendo na mesma hora, e os outros 2 ficaram gravemente feridos. Alguns alunos contaram que viram Eric e Dylan na escola antes de tudo começar a acontecer, mas pensaram que eles estavam brincando. Um professor ouviu os primeiros tiros e viu que não era brincadeira, e sim tiros de verdade. Ele correu para a lanchonete, onde tinha vários alunos, e Eric e Dylan já haviam atirado em vários outros alunos que estavam no gramado. No total, foram mais 5 alunos que foram baleados no rosto, braços e pernas. Alguns conseguiram escapar, outros fingiram estar mortos para tentar sobreviver. E tudo isso aconteceu muito rápido, e quando os outros alunos perceberam que se tratava de um tiroteio real, eles ficaram sem saber o que fazer. 2 alunos que estavam do lado de fora percebem o que está acontecendo e começaram a correr. O Eric viu os 2 e atirou neles. Eles não morreram, mas ficaram gravemente feridos. Eric e Dylan começaram a andar aos redores da escola, onde havia alguns alunos no campo de futebol. Eles atiraram, mas por sorte não acertou nenhum dos alunos que estavam lá.
Eles estavam indo em direção ao lado oeste da escola e nesse meio caminho que eles estavam indo, eles começaram a jogar algumas bombas que eles tinham levado com eles, mas só algumas explodiu, fazendo pouco estrago. O professor Davis então sobe em uma das mesas lá da lanchonete e vê que alguns alunos estão em pânico. Então ele pede para todos começar a correr e se esconder, que o que estava acontecendo era muito sério, porque alguns alunos ainda não tinha caído a ficha deles do que estava acontecendo. E graças ao professor, muitos alunos conseguem se salvar, porque se eles tivessem chego na cafeteria naquele momento era o fim. Do outro lado da escola, outra professora viu que tinha alguma coisa errada, mas ela não sabia que se tratava de um tiroteio. Então ela vai com um aluno em direção ao lado oeste, que era o mesmo lado que os atiradores estavam indo. A intenção da professora era conversar com eles, pedindo para eles parar com essa brincadeira que estava assustando o resto dos alunos na escola. Ela chegou a pensar que eles estivessem gravando um vídeo para postar no site deles. O aluno Brian, que estava com a professora, abre uma das portas e quando Eric e Dylan vê que tem um aluno e uma professora, eles atiram sem nem pensar duas vezes. Eles quebram os vidros, as madeiras das portas, mas não acertam nenhum dos dois. Então eles correm para a biblioteca, que já tem vários alunos lá escondidos, e essa professora pede para os alunos entrarem debaixo das mesas e ficarem em silêncio. Entrando debaixo da mesa administrativa, ela liga para a polícia. E como eu disse, gente, foi tudo muito rápido. O primeiro tiro foi às 11h19 da manhã e o horário que ela fez a ligação para a polícia foi às 11h22 da manhã. Nesse horário, o zelador comunicou o xerife, que era responsável pela Columbine High School, pelo rádio solicitando a presença dele no estacionamento dos alunos sêniors, que foi aonde começou os primeiros tiros. Às 11h24 foi ouvida a seguinte mensagem pelo rádio: Neil, há um atirador na escola. Eric vê pela janela o xerife se aproximando da escola e troca alguns tiros com ele. Eles estavam a 60 metros mais ou menos de distância, mas nenhum dos tiros acerta ninguém. Nesses minutos que aconteceu isso, já haviam 10 feridos e 2 mortos. O professor Davis conseguiu salvar muitos alunos naquele dia, levando eles para o segundo andar. Mas infelizmente, o professor andando pelos corredores deu de cara com os 2 atiradores que não pensaram duas vezes e baleou ele no peito 2 vezes, que caiu na mesma hora. Ele conseguiu se arrastar até um laboratório onde tinha mais um professor com 30 alunos escondidos. Já estavam começando a chegar na escola ambulâncias e algumas viaturas da polícia. Um dos alunos escreveu numa lousa e mostrou na janela, eu vou deixar aqui para vocês a frase, que significa tem uma pessoa sangrando aqui. Ele colocou essa lousa na janela, para pedir socorro, pedir ajuda de alguma forma, já que o professor estava sangrando muito. Na sala com eles tinha um aluno que sabia mais ou menos um pouco de primeiros socorros e tentou estancar o sangue. Então os outros alunos e professores presentes foram tentar ajudar a salvar o professor. Foram 3 horas tentando salvar ele, mas infelizmente ele não resistiu. Uma professora que estava na sala conversava com os policiais do lado de fora e alguns alunos conseguiram aos poucos irem saindo do massacre. Mas às 11h29 da manhã tudo fica pior. Eric e Dylan conseguiram entrar na biblioteca, onde havia 2 professores, 2 funcionários da escola e 52 alunos escondidos. Eric grita para que todos fiquem de pé, mas ninguém obedeceu. Então ele fala: ninguém vai me obedecer? Tá bom, eu vou atirar do mesmo jeito. Então ele dá 2 tiros em cima de uma mesa e debaixo tinha um aluno que por sorte teve ferimentos leves. Enquanto Dylan já tinha atirado contra 3 outros alunos. Eric caminhava pelas mesas e atirou em um aluno de 14 anos no pescoço que faleceu na mesma hora. Então Eric atirou em alguns computadores que estavam lá e um dos tiros acertou uma aluna no ombro e outro tiro no pescoço, onde rompeu uma artéria. Ela começou a fazer alguns barulhos porque ela não estava conseguindo respirar e estava sangrando muito. Eric ouviu e gritou para ela parar de reclamar. Alguns alunos contaram depois que ouviu os 2 atiradores conversando, que eles já não estavam mais com tanta adrenalina para ficar atirando nas pessoas. E Dylan então fala para ele, e se a gente começar a esfaquear elas? Talvez é mais divertido. Eles estavam com aqueles cintos onde dava para colocar várias coisas, eles tinham balas, facas e algumas bombas. Eles começaram a caminhar novamente pela biblioteca e encontraram um aluno escondido, um garoto que usava um boné daqueles times de futebol americano. Então Eric pediu para ele tirar o boné, ele tirou só parcialmente, porque ele não queria que eles soubessem quem ele era. E o Dylan então perguntou para ele: me dá um motivo para eu não matar você aqui, agora, nesse momento. E ele respondeu que ele não queria ter problema com os 2.
Aí o Dylan disse pra ele: mas você sempre zombou de mim na escola, agora com uma arma apontada pra você, o que você vai fazer? Não se sabe o porquê, mas eles não mataram esse menino, a vida dele foi poupada. Eric vai até a janela da biblioteca e vê que tá chegando muitos carros da polícia, então ele troca alguns tiros, mas não acerta ninguém, então ele volta sua atenção para a biblioteca. Ele atira em outro aluno de 14 anos que morre na hora. Às 11h35 não houve mais vítimas na biblioteca. Eles feriram 12 alunos na biblioteca e mataram 10. Dos 56 reféns lá de dentro, 32 saíram ilesos. Ao 12h08, a professora Pat estava trancada em uma sala de descanso com alguns alunos e escutou Eric e Dylan contando até 3. Logo depois, eles ouviram os disparos das armas. Eles cometeram suicídio ao mesmo tempo. Eric atirou com sua espingarda contra o céu de sua boca e Dylan, com sua semiautomática, atirou em sua cabeça. Uns minutos antes, a SWAT resolveu entrar por uma porta que ia ao oposto deles, mas não deu tempo de chegar lá. A polícia só chegou na biblioteca às 3h30 da tarde. Então o professor que ficou horas lá, que estava muito ferido e ficaram tentando salvar, foi esse tempo. Imaginem o desespero que estava todo mundo, um monte de gente morrendo, um monte de gente ferida e todo esse tempo que a polícia levou para chegar até lá. Depois que eles entraram, eles viram que Eric e Dylan tinham munição para matar todo mundo naquela escola naquele dia. E os questionamentos vieram, né? Todo mundo quis saber por que a polícia demorou tanto para intervir, né, naquele massacre, a demora deles para invadir o prédio, por que eles agiram desse jeito. Eles falaram que a princípio eles pensaram que tinham 8 atiradores na escola. Então eles acharam melhor não invadir, porque se tivesse 8 atiradores lá dentro, no momento que eles invadissem, o rombo podia ser muito maior. Por isso demoraram para entrar. Os sobreviventes e os pais ficaram super revoltados com a ação da polícia e contam que foram graças a eles mesmos que sobreviveram, porque se dependesse da polícia, haveriam muito mais mortos. As bombas dos carros de Eric e Dylan também não explodiram. Mas a pergunta é, por que eles resolveram fazer tudo isso? Por que mataram tantas pessoas na escola? No começo acharam que eles poderiam fazer parte de um grupo chamado Trenchcoat Mafia, mas depois eles descartaram essa possibilidade, depois de analisarem algumas fotos do grupo e viram que eles não tinham fotos com nenhum membro dessa gangue. Porém, depois o pai de Eric disse que ele fazia sim parte desse grupo. Numa ligação que ele fez para a polícia no dia 20 de abril de 1999, a atendente perguntou se o filho dele era um dos reféns e ele disse que não, que provavelmente era um dos atiradores. A mãe de Dylan conta que no dia do massacre ela rezava para que o filho dela morresse logo, para acabar com todo esse terror de uma vez. Foi a coisa mais difícil que ela fez, ela conta. Muita gente culpou os pais naquela época, mas gente, vamos lá, todo adolescente é esquisito. Vocês sabem do que eu tô falando, todo mundo já foi adolescente. Se você é um adolescente que tá assistindo isso, você sabe que tá tudo errado, o mundo conspira contra, nada tá bom. Então ninguém tem o direito, entendeu, de culpar os pais pelas ações dos filhos. Não estou generalizando, mas naquela época não foi culpa dos pais deles. Nenhum pai ou mãe vai achar isso estranho ao ponto de chegar e pensar: ah, meu filho vai lá e vai fazer um massacre na escola. Nenhum pai vai passar isso pela cabeça, entendeu? Eles tinham muitos problemas sim, e Eric com todo aquele ódio, com toda aquela vontade de vingança contra o mundo inteiro, e o Dylan completamente depressivo. Os dois eram muito problemáticos, eles sofriam muito bullying na escola. Muitas pessoas desmentiram e falaram que não era bem assim. Eles eram diferentes, mas nada demais ao ponto de praticarem bullying com eles. Ninguém tem o direito de falar como que era pra eles, porque ninguém realmente sabe como que era pra eles, né? Os pais de Eric nunca comentaram sobre o assunto e a mãe de Dylan escreveu um livro. Esse foi um dos maiores massacres do mundo, com filmes inspirados nele, séries, entrevistas e por aí vai. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já quero pedir para vocês deixarem um like e se inscrever aqui no canal, porque eu vou continuar trazendo casos como esse por aqui. Então deixem aqui nos comentários sobre algum caso que você queira saber, que você tem curiosidade, que eu trago aqui no canal. Beijo e até o próximo vídeo.